Fala, torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila Luz, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal para a gente falar de Santos. Santos que pega o Corinthians neste domingo às 16 horas, 4 horas da tarde, na Arena do Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. E uma chance muito interessante da gente chegar ao sonhado 45 pontos, aquele número mágico que deixa mais tranquilo em relação a uma possível queda para a Série B. Como eu falei já em outros vídeos, né, matemáticos aí fazem algumas contas e não cravam que 100% esse número de 45 garante a permanência na Série A, mas deixa a gente mais tranquilo, principalmente olhando para a tabela, né? Hoje, inclusive, antes de gravar esse vídeo, e aliás, enquanto gravamos esse vídeo, alguns jogos estão acontecendo, mas o Santos está em 11º, antes de entrar em campo, né, com 42 pontos. O jogo que está rolando enquanto a gente grava esse vídeo aqui é do Atlético Goianiense e Ceará que se enfrentam, né? Ceará que está em 8º, um pouquinho acima da gente. O Grêmio acabou vencendo a Chapecoense, né, por 3-1. E o Juventude, que foi um jogo que isso interessou muito para a gente, acabou sendo derrotado pelo Atlético Mineiro. Então, o primeiro time no Z4 é o Bahia com 36 pontos. O Santos, como eu disse, tem 42 em 11º lugar. E aí, o nosso goleiro, um dos jogadores mais importantes, se não o mais importante dessa temporada, né? A situação do Santos poderia estar ainda mais delicada se não fosse as defesas do João Paulo, falou sobre esse momento que o Santos está passando e também sobre essa importância de um clássico contra o Corinthians. Confere aí e depois a gente volta falando sobre as prováveis escalações do time do Santos. Temos duas aí, uma do Globo Esporte e uma da Gazeta Esportiva. Nas escalações tem algumas mudanças em algumas posições e a gente vai falar. Também vamos passar os relacionados, que tem novidade entre os relacionados, e também uma provável escalação do Corinthians. Então confere aí o João Paulo e depois a gente volta. Clássico, né? Santos e Corinthians é um jogo histórico, é um jogo de dificuldade. E a gente sabe que mesmo sem torcida, a gente jogou lá já sem a torcida e não é fácil jogar lá. Mas a gente está preparado, a gente vem trabalhando forte nos últimos dias, aí, fazendo bons jogos aí ultimamente. E tenho certeza que a gente vai lá e vai fazer um grande jogo e vamos buscar essa vitória. Sabe que vai ser luta até o final, a gente tem mais grandes batalhas aí e realmente serve como um sinal de alerta para a gente não abaixar nossa guarda, porque não tem nada definido, o campeonato é traiçoeiro e um momento você está lá em cima, mas se você piscar você já está lá embaixo de novo, então você tem que estar sempre alerta, fazer grandes jogos aí, conquistar mais pontos, que o importante agora é a gente somar ponto. Independente se é em casa, se é fora, a gente tem que estar somando ponto. A gente ficou muitos jogos aí sem vencer. E graças a Deus ainda a gente conseguiu se recuperar bem, né? Então a gente tem que manter o sinal de alerta ligado sempre, o tempo todo, até o final do campeonato. E com certeza a gente vai conquistar nossos objetivos. E vamos então falar sobre os relacionados do time do Santos para essa partida contra o Corinthians. Temos novidades entre os relacionados, alguns retornos aí que inclusive podem ficar à disposição, principalmente para a segunda etapa. Então, goleiros: João Paulo, Diógenes e Jandrei. Laterais: Madison, Felipe Jonathan, Pará e Moraes. Zagueiros: Kaique, que volta de suspensão, Luiz Felipe, Wagner Leonardo, Danilo Boza e Robson Reis. Meio-campistas: Carlos Sanches, Balieiro, Pirani, Zanocelo e Camacho. Atacantes: Lacava, Lucas Braga, que está de volta, se recuperou de um incômodo na coxa, Diego Tardelli, Raniel, Marcos Guilherme, Marcos Leonardo, que estava na seleção brasileira sub-20, foi artilheiro nesse torneio que participou, e Ângelo. Então, esses são os jogadores à disposição do técnico Carille. E como eu disse, né, temos alguns retornos aí importantes, principalmente o Lucas Braga. E por que eu quero falar sobre Lucas Braga? Porque na escalação do Globoesporte.com, Lucas Braga está como titular. Inclusive, eu quero fazer uma observação. Eu acabei entrevistando, né, junto com outros amigos, na última quinta-feira, o Lucas Braga, lá no Space, que é um canal de comunicação, né, lá que o Twitter oferece, e a gente entrevistou o Lucas Braga e eu perguntei para ele, falei assim: Lucas, e aí, vai pro jogo? Posso te escalar no meu cartola, né? Fiz até uma brincadeira com ele, e ele me garantiu que sim, disse: pode, vou jogar. Ok,
né? Então, o Globo Esporte colocando o Lucas Braga como titular. Então, aí, de acordo com o Globo Esporte, a provável escalação do time do Santos seria com João Paulo, Kaique, Luiz Felipe e Danilo Boza, Madison como ala na direita, Camacho, Vinícius Anocelo, Felipe Jonathan e Marcos Guilherme como ala, né, esquerdo, Lucas Braga mais à frente e Diego Tardelli. Essa é a escalação do Globo Esporte. A Gazeta tem uma escalação um pouco diferente, com João Paulo, Kaique, Luiz Felipe e Danilo Boza, Madison, Camacho, Zanocelo, Pirani e Felipe Jonathan. Só que aí o Felipe Jonathan, imagino que jogando como lateral, jogando como ala. E à frente, Marcos Guilherme e Diego Tardelli. O Lucas Braga, de acordo com a Gazeta, seria banco. Como eu falei, essa seria uma escalação, tanto de Gazeta e Globo Esporte, que eu não colocaria em campo. Seria uma mescla, porque eu não abro mão do Pirani em campo contra o Corinthians e também não abro mão de Lucas Braga. Tudo bem que tem essa questão do incômodo na coxa, não sei se está 100%, se tem condições de, por exemplo, aguentar 90 minutos ou mais de 45 minutos, mas no meu time eu não abro mão de Pirani e Lucas Braga. Obviamente, se o Lucas Braga tiver condições para isso. Mas essa seria, né, a alteração que eu faria em relação ao time do Santos. Por quê? De acordo com o site Meu Timão, né, que é um site que cobre o dia a dia do Corinthians, a provável escalação, que não terá o Juliano que se machucou e provavelmente pode voltar só na próxima temporada, e o William, que está de volta, mas deve começar no banco. A provável escalação do Corinthians é a seguinte: Cássio, Gil e João Vitor na zaga, lateral, Fábio Santos e Fagner, meio-campo, Gabriel, Duqueiroz, Renato Gaúcho. E aí à frente, Roger Guedes, Jô e Gabriel Pereira. Então, esse seria o time do Corinthians para enfrentar o Santos. Um meio-campo um pouco mais lento, né? E Duqueiroz e Gabriel, jogadores mais defensivos. Então, não sei se na cabeça do Carille, olhando esse time do Corinthians, se ele prefere também ter um meio-campo mais defensivo, e aí você não tem o Pirani, né? Ou você tem um meio um pouco mais leve, com o Pirani. Porque eu acho que o Pirani é um jogador. Não estou falando que ele vai ser o salvador da pátria nesse clássico, né, a favor do Santos. Mas eu acho que é um jogador que ele se movimenta muito bem, dá boas alternativas para o time do Santos. Quando entra, sempre deixa alguém muito bem colocado ou para fazer o gol ou para quase fazer o gol. É um jogador que ajuda também na questão da finalização. Sempre falo aqui, as melhores chances que são criadas pelo Santos é começando, né, um jogador está no meio, vai para a linha de fundo e visualiza quem está ali dentro da área, perto da área, em melhor condições para chegar finalizando em direção ao gol. Então, eu, Nájila, não abro mão do Pirani no meu time. E o Lucas Braga, a gente já comentou aqui em outros vídeos, que eu acho ele um jogador excelente para jogar em contra-ataque. E o Carille gosta de jogar em contra-ataque. Imagino que você jogando fora de casa, só com a torcida do Corinthians, né? Aqui no estado de São Paulo, clássico é com torcida única. Imagino que o Santos pode ter boas oportunidades jogando com o Pirani e um Lucas Braga como ponta, não como ala. O Lucas Braga, em termos defensivos, para jogar como ala, ele é até melhor que o próprio Marcos Guilherme. Só que eu prefiro, particularmente, o Lucas Braga como ponta. Eu acho que a gente consegue potencializar, né, a qualidade técnica do jogador dele jogando dessa forma. Então, esse seria meu Santos ideal, que infelizmente, pelo menos para mim, não é nem a escalação da Gazeta e também nem a escalação do Globo Esporte. Quem sabe, né, o Carille muda de ideia e acaba vendo esse vídeo, né, e fala, não, eu vou fazer o que a Nájila tá falando. Não, mas brincadeiras à parte, você prefere Lucas Braga no time desde o início, Pirani, ou um meio-campo um pouco mais defensivo para segurar um pouco a onda, porque vai jogar fora de casa contra o Corinthians, e talvez o empate, né, seja um bom resultado, principalmente olhando, né, os resultados que podem acontecer e que já aconteceram na rodada. Me conta aqui nos comentários a sua opinião. Não esquece de deixar o seu like. Cada like é uma chance a mais do Santos conseguir essa vitória no clássico contra o Corinthians. E, obviamente, se você ainda não é inscrito, dá essa chance, se inscreve no canal. Todo dia
tem conteúdo sobre Santos Futebol Clube e quem quiser se tornar membro, a partir de R$ 4,99 concorre a uma camisa oficial do Santos todo mês, tá bom? Então, um grande abraço para vocês. E olha, sempre importante lembrar, depois do jogo, temos aqui a nossa live pós-jogo, obviamente, para a gente debater o que foi esse Corinthians e Santos. Espero debater com vocês sobre uma derrota do Peixão, tá bom? Um grande abraço para vocês e fui!